Olá pessoal, bom dia, Shalom, Deus abençoe. Amados, nós estamos a 20 de março hoje, quarta-feira, e na viração do dia de sábado, dia 23, até a viração do dia de domingo, dia 24, vai estar sendo comemorado nos dias atuais a festa do Purim. É uma festa muito alegre, comemorada em Israel, porém a Bíblia nos ensina que essa festa, essa comemoração, ela é perpétua, ela é um decreto, que alguns seguem, outros não, mas eu queria falar um pouco sobre isso com você. E para você entender melhor sobre essa festa, eu quero falar com você sobre uma mulher, uma rainha, que não era rainha, era uma escrava que se tornou uma rainha. Então, de início, eu já aprendo que não importa o momento que você está vivendo, a situação, não importa quem você é hoje. O que importa é o propósito que o Senhor tem na sua vida. E você não pode desistir dele. Por quê? Na realidade, a história dela começa, o nome dela é Hadassa. E a Hadassa, ela foi levada para Susa como escrava, como cativa. E lá havia uma rainha e um rei. E o rei se chamava Assuero e a rainha se chamava Vasti. Só que essa rainha, ela era muito bonita e o rei gostava muito de exibir a sua exuberância. E por conta disso, eu acho que ela se achava muito, né? Infelizmente, existe esse tipo de pessoas que, por ser bonito, por qualquer outra coisa, eles se acham melhor do que os outros, né? E aí, muitas vezes, é nessas horas que a gente perde a bênção, né? Fica até essa observação. A gente perde a bênção por se achar que, por estar num trono, por estar ocupando um lugar, a gente acha que aquilo ali é eterno e que pode simplesmente passar o rodo em todo mundo. Isso às vezes gera algumas percas. E foi o que aconteceu com a rainha Vasti. O rei estava dando uma festa que já durava 180 dias, ou seja, 6 meses. E durante essa festa, paralelo a isso, a rainha Esté também estava dando uma festa para as amigas, para as rainhas e princesas que estavam ali naquela festa, porque os príncipes, os governadores, os sátrapas, essa palavra é meio difícil de pronunciar, eles estavam lá com o rei. E essas mulheres, consequentemente, estariam com a rainha Vasti. E ela é muito bonita, o rei bêbado, né? 6 meses de festa. Já dava tempo para ter se embriagado e ter ficado bom várias vezes. E uma dessas vezes ele mandou chamar Vasti. E ela não foi. Ela mandou dizer para ele que ela não ia. E tudo bem. Passou-se os 6 meses de festa. Depois o rei deu mais 7 dias de festa. Teve mais 7 dias. E quando terminou tudo isso, passou-se um tempo. O que eu aprendo com esse passou-se um tempo? Tipo assim, acho que o rei foi se desbloqueando da vergonha que passou, porque rei mandou chamar a rainha e a rainha não foi. É uma vergonha. A raiva, tipo, não vou tomar decisão precipitada, vou deixar passar tudo, aí depois eu vou me aconselhar. Foi o que aconteceu. Ele chamou todos os seus conselheiros do seu reinado e se aconselhou com eles. O que eu faço? A rainha simplesmente me desautorizou na frente de todo mundo, né? Não aceitou meu convite. O que eu faço? Então, todos aqueles conselheiros do rei disseram a ele que ele tinha que destituir Vasti do trono, porque o exemplo dela iria percorrer o país e as outras esposas iriam também desrespeitar os seus maridos. O que aconteceu? Ela foi destituída do cargo, foi banida do cargo, foi banida do reino, ela foi levada para bem longe do reinado.
E aqui, queridos, a gente aprende uma outra lição. Tipo, ela nunca imaginou, com a beleza que ela tinha, ela achava que o rei nunca iria destituir ela. Amado, nunca se engane achando que você é insubstituível. Como a gente tem aquele ditado, né? Nunca acha que você é a última Coca-Cola do deserto ou a última bolacha do pacote. Não. Não se acha que você é melhor do que todo mundo, porque tem sempre alguém melhor. E às vezes a pessoa naquele momento nem tem alguém melhor. Mas não é obrigada a se submeter ao que você acha que eu sou a mulher. Não, você não é. Naquele momento o rei não conhecia a Daça. Mas como rei, ele tomou um posicionamento. Tudo bem que tem muito homem que a mulher fala o que bem quer entende, mas nem todos são iguais. Cuidado, viu, mulher? De repente você encontra um que vai fazer o que o rei Assuero fez. Não vai achar bonito você se achar a última Coca-Cola do deserto. Cuidado, você pode ser destituída do rei, sabe? E ele não conhecia a Daça. Mas o exemplo, o mau exemplo dela iria contaminar outras mulheres, e é verdade, queridos. É verdade, contamina realmente. A palavra de Deus vai dizer que um fruto estragado num cesto vai estragar todos os outros. E é verdade. Porque você começa aos poucos a disseminar as suas ideias machistas, malignas, daqui a pouco está todo mundo contaminado com aquilo ali, com aquela conversa. Entendeu? Não é meu corpo, eu faço o que eu quero, mulher tem que estar onde ela quer, né? E aí nesse negócio de mulher tem que estar onde quer, desrespeita toda a autoridade de um rei, que é maior do que o rei Assuero, que é o rei Jesus. Porque a Bíblia ensina que a mulher é submissa ao marido. A Bíblia ensina que a mulher sábia edifica sua casa. Então, quando Vasti disse não para o rei Assuero, ela foi destituída de um reinado. Agora, tu imagina tu dizer um não para o rei Jesus. Porque a partir do momento que você tem comportamentos contrários que a palavra de Deus diz, você está dizendo não aos ensinamentos da palavra de Deus. Não importa a religião que você tem, você deve ter uma Bíblia em casa, né? Você já deve ter ouvido falar na mulher virtuosa, você já deve ter ouvido falar no Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica sua casa. Então, quando você pensar em agir dessa forma, você se lembra, eu não estou afrontando o meu marido, eu estou afrontando o que a palavra de Deus diz do meu comportamento e como eu tenho que ser. E ruim não é ser banido de um reino humano. Ruim é você ser banido do reino de Deus. Ah, mas isso é possível? Sim, é possível sim. Da mesma forma que aquele rei baniu aquela rainha, porque ela se achava bela, então ele nunca vai me deixar. Ele ouviu os conselhos que os conselheiros deram para ele, né? Às vezes, quantas vezes ela não fez, querido, o que se deve ser seguido são os bons exemplos e não os maus exemplos. Então, quando você vê alguém tendo esse tipo de comportamentos, pode ser quem for e de que forma for, é um comportamento errado, não siga, porque essa pessoa um dia vai se dar mal, como a Vasti se deu. E se você seguir o exemplo, um dia também você vai se dar mal. Então, é bem melhor você seguir os exemplos corretos, os bons exemplos, sabe? É muito eficaz seguir os bons exemplos. É muito eficaz ouvir a voz de Deus, ler a palavra e seguir a palavra de Deus. Sabe, queridos? É muito eficaz. Às vezes você faz e a pessoa está calado, mas você não sabe o que a pessoa tá pensando. Por quê? Porque ela fez, a Bíblia não relata a altura que essa festa estava. Né? A Bíblia só diz que o rei deu uma festa que durou 180 dias, 6 meses, e que depois teve mais uma festa de 7 dias, ou seja, 187 dias de festa. Mas a Bíblia não relata a altura de qual desses dias o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti. Não.
A Bíblia não relata. A Bíblia relata que lá no meio dessa festa toda, ele mandou chamar. Pode ter sido com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. O que a Bíblia relata é que ele só foi conversar com os conselheiros do reino, bem depois de tudo isso. Ou seja, ele ficou calado diante da afronta dela. Ele não respondeu nada, mas no tempo certo ele destituiu ela do reino. Então, querida, às vezes você está afrontando e seu marido, ou seu patrão, seu amigo, seja quem for, está calado, mas o fato dele estar calado não significa que ele seja idiota. Ele pode estar ligado e vendo como ele vai agir. Foi o que o rei Assuero fez. Quando chegou o tempo certo, quando ele foi conversar com os conselheiros, com certeza ele já tinha uma ideia, ele já estava trabalhando aquilo ali. Porque talvez os conselheiros já tinham até esquecido. Mas no tempo certo ele foi lá. Aí ele disse, rapaz, tu lembra que aconteceu isso e isso? Lembro. Então, eu tenho uma ideia formada sobre isso. Mas como conselheiros do reino, o que vocês me dizem? Ela tem que ser destituída para que ela não seja um mau exemplo. Sabe, querido, nessa manhã nós aprendemos que a gente tem que ser um bom exemplo para que a gente não seja destituído. Sabe? Às vezes a gente é destituído de algumas amizades, de algumas mesas, e a gente não entende por quê. Por quê? Porque calado como a pessoa estava, calado ele tomou a decisão dele. Quando ela veio saber que ela não era mais rainha e que ela tinha sido destituída desse cargo, foi quando os oficiais chegaram lá e disseram, por favor, pegue sua roupa e saia. Você foi destituída do reino. Eu acredito, claro, que como mulher, ela deve ter chorado, esperneado, porque é assim que faz, né? Tipo assim, quando tá ali fazendo o que bem quer, entende, nossa, né? É um olhar altivo. Diga ao rei que eu não vou, porque eu sou a rainha, eu não vou. Agora, quando chegou a hora de assim, o seu tempo acabou, aí, ai meu Deus, não era isso. Aí chora, faz aquele drama, né? Não é todo mundo que cai, querido. E ele já tinha consciência do que estava fazendo. Porque a Bíblia diz que ele demorou um pouco, foi lá depois de tudo. Ou seja, mesmo depois disso, durante o final, todas essas festas, durante esse final, até chegar ao conselho com os conselheiros, queridos, isso teve um tempo. Então eu acredito que esse tempo também ele estava observando ela. Talvez não teve nenhuma mudança. Porque às vezes você afronta alguém e a pessoa fica calada, não é porque ela é idiota. É porque ele é mais sábio do que você, mais sábio do que eu. Aí com aquele silêncio e sabedoria, ele imagina que você vai entender alguma coisa e você não entende. E entende, ó aí, viu? Falei, pintei, bordei, ele não diz nada. Quem tá mandando sou eu. E não tá mandando. A outra pessoa está só esperando o momento certo, que foi o que aconteceu com o rei Assuero. Sabe se ela não já vinha tendo essa prática e ele perdoando, né, queridos? Então, amados, é uma grande lição que a rainha Vasti nos dá, não só como mulher, mas em qualquer área. Porque tem mulher que faz esse tipo de coisa com os maridos? Tem. Mas tem patrão que faz com funcionário, tem funcionário que faz com patrão, tem amigo que faz com amigo, sabe? Tem vizinho que faz com vizinha. E assim vai. Isso aí acontece em qualquer área das nossas vidas. Mas ela deixa essa lição e é interessante a gente aplicar isso em todas as áreas das nossas vidas, sabe? Porque também existe um outro ditado que diz que o mundo não gira em torno de nós, e realmente ele não gira. Ele não gira em torno de nós, sabe? O mundo gira em torno da terra. Todos nós temos direitos, mas nós também temos deveres. E o meu direito acaba quando começa o do outro. E aí a gente tem que ter isso, sabe? Então, o jejum de Esté é uma lição, é um aprendizado. A história de Esté é um aprendizado tremendo. Mas nós não podemos desperdiçar o ensino da rainha Vasti.
Aprender a ter cautela no que fala, a ter cautela do que faz, de ter humildade, de não ser arrogante, né? Porque ela era rainha, sim, mas era o marido dela que estava chamando ele, era o rei que estava. Aí a gente vai ver aqui um contraste, né? Porque o rei mandou chamar Vasti. A Vasti simplesmente disse que não ia. Aí quando a gente chega lá no capítulo 4 de Esther, nós vamos ver uma outra rainha que já é a Esther, né? A Esther já é rainha nessa época, ela já não é mais Hadassa, apregoando um jejum de 3 dias para poder chegar na presença do rei, tá entendendo? E não ser barrada. Que eu também aprendo aqui, que no momento em que Esther entra no palácio, na presença do rei, eu acho que naquela hora o rei Assuero se tocou. Rapaz, a outra eu mandei chamar, disse que não vinha. Essa daí jejuou 3 dias. E ainda chegou aqui encurvada, de cabeça baixa. Mesmo sendo rainha, mesmo sendo a minha esposa. Amado, as pessoas elas olham pra gente sim. Elas olham pra gente sim. E olha como é as coisas, né? Olha como é que o Espírito Santo não faz. Porque se você vê, eu comecei essa live falando de uma coisa, falando de uma forma, e o Espírito Santo está nos levando para outra. Olha que aprendizado nessa manhã. Hum? Então, amado, eu acredito que naquele momento a luz acendeu ali. Porque nós vamos aprender, lá no capítulo 4 nós vamos ver que ela pregoou 3, porque tinha 30 dias que ele não chamava ela para a intimidade do casal. E ela só poderia se apresentar diante dele se ele mandasse chamar. E ele tinha 30 dias que não mandava chamar ela. E ela fez o quê? Para não morrer, porque se entrasse na presença do rei sem ser chamado, se ele aceitasse, tudo bem, se não, morria. E o que ela fez? Ela jejuou 3 dias. Tipo assim, ela sabia com quem ela era casada. Ela sabia que ele já tinha destituído a primeira rainha. Ela sabia que ele era rei. Ela sabia que ele não era idiota. Ela sabia os conselheiros que ajudava ele ali, que aconselhava ele no reinado. Querida, não subestima ninguém. Não subestima. Às vezes você convive com uma pessoa 10, 15, 20 anos e você não sabe quem é ela. Então não subestima. Então ela não foi ter o atrevimento que a Vasti teve. Ela foi jejuar 3 dias. E olha que o jejum de Esté original não é o jejum de deixar chocolate. Não é jejum de matar a carne do vício, da gula. Que isso não é jejum. O povo fala, mas não é. Sabe? Ela não fez aquele jejum, eu vou abrir um jejum meia-noite e eu vou jejuar até meio-dia. Não. Ela jejuou 3 dias a pão e água e ainda mandou que todos os judeus de Susa fizessem o mesmo jejum, para ela poder se apresentar. E no final do versículo 14, se eu não estiver enganado, do capítulo 4 do livro de Esté, vai dizer que ela disse assim, que ela vai dizer assim, se perecer, perecerei. E dependendo da tradução vai dizer, se morrer, morrerei. Sabe, queridos? Ou tanto que essa mulher sabia com quem ela estava lidando. Você sabe quem são seus amigos, quem é seu marido, quem é qualquer pessoa que você precise falar? Talvez você não saiba. Então, queridos, é uma lição muito profunda que a Vasti nos deixa. É uma lição muito profunda, sabe? Então, o que acontece? Quando chega lá no 4 que a Esté vai falar com ele, ela primeiro faz esse jejum. Aí ele aqui diz, rapaz, a primeira esnobou, a segunda se humilhou. Ei, a humildade, ela precede a honra, tá lá em Provérbios. E o orgulho, a queda. A palavra de Deus diz que o Senhor dá graça ao humilde e abate o orgulhoso. Tá na palavra. Tá na palavra. Tá na Bíblia que tu tem na tua casa, que tá aí aberta no Salmo 91 e no Salmo 23, pegando poeira e ficando amarelado, porque nem lê você não lê, você só abre. E a Bíblia é muito clara. Ele abate o orgulhoso e exalta, dá graça para o humilde. Foi o que aconteceu entre Vasti e Esté. Foi o que aconteceu, tá lá em Provérbios.
A humildade de Esté deu a honra de Esté. Porque a gente conhece tudo que o rei Assuero fez por Esté, honra. A humildade dela precedeu a honra dela, a honra de todo o povo judeu, a honra do casamento dela, que tinha 30 dias que ela não tinha intimidade com o marido, e avivou esse casamento. A humildade dela trouxe um avivamento para aquela cidade, para aquele país. Sabe? E o orgulho e a prepotência de Vasti fez com que ela fosse banida do reino. Sabe, queridos, eu entrei aqui para falar sobre isso. Para falar sobre esse jejum de Esté. E olha para onde o Espírito Santo está nos levando. Por quê? Porque com certeza nessa manhã eu preciso ouvir essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Com certeza você está precisando ouvir essa palavra. Sabe, queridos? O orgulho é a nossa queda. A humildade é a nossa honra. E está na palavra. Está na palavra. Na Bíblia que está na casa do católico, na Bíblia que está na casa do crente, que está na casa do espírito. A palavra de Deus que está em todos os lugares. Está lá, em Provérbios. Escrito por um rei, o rei Salomão. Então, minha amada, meu amado, porque, querida, a atitude de Vasti foi uma atitude de mulher para o marido dela. Mas, querida, essa palavra, a palavra de Deus, ela pode ser inserida em todas as áreas das nossas vidas, independente se ali foi marido e mulher. Pode ser que você seja um patrão, pode ser que você seja um funcionário arrogante. Talvez você é um filho arrogante, uma mãe arrogante, um vizinho arrogante. A palavra de Deus, ela se encaixa, ela tá ali como aprendizado para mim, para você, em todas as áreas. Na área, a queda de Vasti foi ali na área do casamento dela, o desrespeito com o marido dela, ela perdeu o cargo de rainha e perdeu o marido também. Às vezes na sua é outra área, na minha é outra área, porém, todavia, contudo, a palavra de Deus, ela é aprendizado para todas as nossas áreas. Então, querido, nessa manhã, eu louvo a Deus por essa palavra, porque de fato não era isso que eu queria falar, porque o jejum, né, o Purim, como eu falei no começo da live, ele acontece agora, de sábado para domingo, que é no entardecer de sábado até o entardecer do domingo. Então eu ia falar sobre isso, mas Deus queria, sabe por quê? Porque também não adianta a gente jejuar e orar se não tem transformação. Não tem, porque a Esté, ela jejuou os 3 dias, sim, mas quando ela casou, antes de casar com o rei, ela passou, nós vamos falar sobre isso aqui, ela passou por 12 meses de tratamento. Então, nesses 12 meses de tratamento, com certeza ela adquiriu a humildade. E foi por causa dessa humildade que ela foi jejuar. E às vezes você jejua, ora, faz muito sacrifício e nada muda. Por quê? Porque a arrogância ainda está aí dentro. A falta de humildade não está gritando. A falta de entender onde é o papel de cada um e o local que cada um ocupa. A falta de humildade da Vasti tirou dela o entendimento de que ela era a esposa e que ele é que era o marido. A arrogância e o orgulho dela roubou dela, tirou dela o entendimento que ele poderia ser o marido, que além dele ser marido, ele era o rei. Por 2 motivos ela não poderia dizer um não para ele. Por 2 motivos ela tinha que obedecer a ele. Sabe, querido? E a obediência, olha só o que o Espírito Santo está me lembrando agora. A obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. Que foi o que aconteceu com ela? Ela desobedeceu, gerou o quê? A maldição de ser banida do reino. Perdeu o marido, perdeu um cargo lindo, né, de ser rainha. A beleza dela não foi o suficiente para mantê-la no reinado. Cuidado. Às vezes você se acha muito sábia, muito bam, mas isso não vai te manter no teu cargo se você não tiver humildade, se você não tiver obediência, se você não tiver sabedoria, se você não entender o que é a palavra de Deus. Porque quando eu e você, nos dias de hoje, que você pode até dizer assim, irmã, mas essa palavra aí é para aquele tempo. Ela caiu lá porque desobedeceu o rei. E hoje eu e você caímos porque desobedecemos também outro rei, que se chama Rei Jesus. Tudo é rei.
E se a gente não obedecer, a gente vai ser banido do reino de Deus, querido. É uma realidade muito séria. E muita gente está ocupando o lugar de Vasti, achando que vai levar uma vida de qualquer jeito. E no dia que morrer, ai, que Deus receba de braços abertos. Que braço? Ele nem te conhece, como é que ele vai te receber no reino dele? A Vasti, que já estava no reino, foi destituída. Imagine a gente que leva uma vida de qualquer jeito, sabe? E aí vão morrer e Deus vai receber nós de braços abertos. Que braço? Porque a palavra de Deus também diz que muitos vão dizer: ah, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome. Ele vai dizer o quê? Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, querido, não vão. Da mesma forma que a Vasti não deveria ter subestimado o poder e a autoridade do rei e do marido, é muito importante que a gente não subestime o poder de Deus. Que a gente não subestime a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Elas são muito importantes. E isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com o céu. Isso tem a ver com ir para o céu. Que braço é que vai te receber? E que reino é que você vai? Ah, mas Jesus não vem agora não. Mas tu sabe que hora tu vai? Que dia tu vai? Não sabe. Porque ele é rei. Ele não sabe o dia que vem. Quanto mais nós. Né, querido? Então, glória a Deus por essa palavra. Porque até eu fui surpreendida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aprender com Vasti, né? A gente ensina tanto sobre Esther. E muitas vezes a palavra de Deus nos ensina: vem aqui que eu vou te ensinar como não fazer. A gente é muito ensinado como fazer as coisas certas, mas não somos ensinados a não fazer o que é errado. Porque se eu aprender a não fazer o que é errado, instantaneamente eu vou fazer o certo. É ou não é? Isso aqui você não deve fazer. Bom, se eu aprendi que isso eu não posso fazer, então é claro que é isso aqui que eu tenho que fazer. Então, amado, o aprendizado hoje tremendo foi sobre a Vasti. E vamos aprender mais, porque eu creio que o Espírito Santo vai ministrar muito mais. Cada um de nós sabemos qual é a nossa necessidade. E o Senhor sabe bem mais. Por quê? Porque tem coisa que a gente está fazendo que a gente acha que está certo. Tem coisa que a gente está esbanjando, se esbaldando, e a gente acha que está certa e está errada. A Vasti achava que estava certa. E no final das contas ela estava errada. Então eu quero também te aconselhar que se através dessa palavra o Espírito Santo começar a escavar algo dentro de ti, começar a te mostrar o tanto quanto você está errado em alguns posicionamentos, em algumas decisões, em algumas escolhas e até mesmo em algumas coisas que você faz, que você acha bonito fazer, e o Espírito Santo diz: vem aqui, lembra da Vasti, lembra, você está totalmente errado. Eu oro nessa manhã para que você receba isso e mude, e mude. Porque talvez a Vasti foi avisada: mulher, o rei tá te chamando. Mulher, teu marido tá te chamando. E ela: eu sou a rainha, eu não vou. Porque tem gente, irmãos, que a gente tá falando, tá conversando, tá avisando, ele zanga, ele acha ruim. Ah, isso é papo de crente, né? Tem hora que a gente tá avisando a pessoa e ele não quer. Olha, e Provérbios 22, 3 e 27, 12, se eu não tiver enganada, também vai dizer que o sábio vê o perigo e recua, mas o tolo avança e se dá mal. Então, querido, se essa palavra vai falar ao teu coração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, vigia, recebe essa palavra, se conserta, não deixa você perder sua bênção pela sua própria culpa. Porque depois sai culpando todo mundo, é a vítima, é a coitadinha, todo mundo é culpado. Não, a única culpada era a Vasti. E se você não obedecer, você também será a única culpada. Amém? Deus te abençoe. Shalom, até a próxima.